Meus irmãos, nós vamos pregar a palavra de Deus agora. Eu quero te convidar a estar atento àquilo que Deus vai falar conosco, numa temática ainda dando sequência, continuidade, àquilo que nós estamos fazendo nessa estação, onde dia após dia Deus está levantando mais e mais pessoas dispostas a cumprir o seu chamado, a fazer valer aquilo que Deus colocou na sua mão para ser feito. E nós estamos atravessando a parte, talvez aí 75% ou 80% da estação sobre o serviço, sobre ministério. E uma coisa que nós aprendemos e estamos aprendendo durante esse tempo que estamos falando sobre essa temática, é que todos nós que estamos aqui somos ministros de Deus. Nós somos chamados para ministrar aos outros. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para cumprir uma missão de fazer discípulos para o Senhor Jesus. E não há uma maneira, não há uma forma diferente de fazer isso, que não seja você estar disponível, você está disposto, pronto para servir a Deus, servindo as pessoas, servindo ao próximo. Não há como fazer isso. Não dá para aceitar, não dá para admitir, entender que alguém diga para você que serve a Deus, se essa pessoa não estiver fazendo isso, servindo o próximo, servindo as pessoas, focado naquilo que é o seu chamado. São a maneira de Deus realmente manifestar na vida das pessoas. É por meio de você agora, que prega a palavra de Deus, que anuncia o ídolo do Senhor. E isso fazendo diariamente, semanalmente, mensalmente, durante a sua vida, você está cumprindo aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Nós queremos falar uma mensagem hoje sobre ser uma igreja inspiradora. Uma igreja que inspira as outras pessoas. E para isso eu quero falar essa temática em cima de 4 pontos. E ao finalizar essa reunião, esse culto, eu quero crer que nós vamos sair daqui melhor, para a glória de Deus Pai. Quem acredita assim, diga amém. Então, leia essa frase aí novamente, uma igreja, vai lá de novo, uma igreja, ou seja, o primeiro ponto, uma igreja inspiradora é uma igreja ensinadora. Por isso que a gente tem esse desafio aqui. Jesus deixou na grande comissão essa temática muito clara, de ensinar, de fazer discípulo. E uma coisa que nós falamos muito aqui é que discípulo, ele não nasce pronto, ele tem que ser feito. Isso nos desafia todos os dias, porque a gente recebe pessoas aqui diariamente, mensalmente, e as pessoas chegam e pessoas novas cristãs, e nós precisamos ensiná-las a como ser uma igreja que inspira. E a melhor maneira de fazer isso é com o nosso exemplo. O que uma igreja inspiradora ela ensina? Ela ensina bases, valores, princípios, doutrinas. Isso é o papel que eu, como igreja, você, como igreja, nós que somos os membros do corpo de Cristo, precisamos ter isso em mente. Nós precisamos viver isso de uma forma que as pessoas, elas percebam isso. E a unidade base da sociedade e da igreja é o quê? É a família. Por isso nós prezamos pela família. Não é por acaso que
Paulo, ao ensinar o seu discípulo Timóteo, ele disse isso, que aquele que desejava uma posição no ministério, ele deveria cuidar bem da sua família. Ele precisava ser um exemplo. Isso faz parte, isso é um perfil hoje também de uma igreja saudável. Você quer observar, quer notar isso numa igreja relevante que cresce de uma forma saudável? Observe como essa igreja trata as famílias. Como isso é observado? Como são tratados a área dos valores, a verdade, a integridade, a bondade, o caráter das pessoas, a sinceridade, o amor. Isso são inegociáveis. Nós precisamos prezar por isso. Nós precisamos ter o cuidado. A quem quer ser igreja e pensa assim, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. E se engane quem pensa assim. Porque a partir do momento que você se torna igreja, tem um monte de gente que se preocupa com você. Tem muita gente que tem a ver sim com a sua vida, que preocupa com você. E é por isso que uma vez ou outra tem gente nos ensinando, mostrando os princípios, mostrando como deve ser o nosso caráter, como deve ser a nossa maneira de ser. A gente chega cheio de mania, cheio de defeitos, cheio de erros. E aqui não estão as pessoas que não erram, mas estão as pessoas que querem melhorar. Aqui estão as pessoas que estão dispostas a aprender umas com as outras. É verdade que o antigo hábito, ou os antigos hábitos que às vezes nos acompanham, insistem em querer nos atrapalhar perceber isso. E quando estamos vivendo verdadeiramente essa essência de ser uma igreja inspiradora, nos custa às vezes ouvir alguém nos ensinar, alguém dizer, olha, afinal, acho que se você deixar de fazer assim e fazer do outro jeito, vai ser melhor para você. Ensinar doutrinas, aprender os princípios de Deus, aquilo que Deus tem para nós, que não são coisas que vai fazer você sacrificar, pesar o seu ombro, mas vai deixar para você um fardo leve, porque as doutrinas de Deus, os princípios de Deus, só facilita a nossa vida. O servir a Deus, o estar a fazer isso aqui, todos os domingos, semanalmente, isso faz muito bem. Estava a dizer agora há pouco, ali atrás, na nossa classe, que a gente passa a semana no nosso trabalho, e há quem fica uma semana, ou seja, 6 ou 7 dias sem pisar aqui dentro dessa casa, sem poder entrar aqui nessas instalações para congregar, para buscar a Deus. E é verdade, no nosso meio, aonde trabalhamos, onde convivemos, quantas vezes nós somos provados, nós lidamos com situações, e no meio daquelas situações, às vezes, alguma coisa toca nas nossas vestes e nos sujam. Às vezes você fala, até parecido com aqueles que não têm Deus ainda. Você vê, e lá, no meio aonde você convive, seu trabalho, quem sabe, na sua escola, ou até mesmo na casa onde você mora, e você ali como luz, às vezes você percebe que aquilo apagou, você, tem que acender isso aqui, eu sou luz, para ficar escuro esse ambiente, eu tenho que mudar isso aqui. E quando a gente chega aqui no domingo, a gente recebe aqui uma carga, nos cultos, recebe aquela carga, sabe quando você sai, e você está num lugar que você olha para o seu telemóvel, igual aconteceu comigo ontem, eu estava numa cidade, precisava ir para casa, e não sabia
como? Estava na Inglaterra. Eu olhei para o meu telemóvel, tinha 6%. E tinha 4 quilômetros para me chegar em casa. E eu falei, uau, eu estava numa cidade, se fosse em Londres, eu usava um aplicativo lá e colocava e me levava em casa. Mas onde eu estava não tinha o aplicativo que eu precisava. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Epa, deixa eu usar esses 6% aqui, comunicar a pessoa que vai me buscar, que eu vou ficar num lugar X para ele me pegar. Sabe, quando você chega em casa e você coloca o telemóvel assim, liga na carga e você fala, uau, daqui a pouco meu telemóvel está normal novamente, essa ferramenta que eu tanto preciso. Quando nós viemos aqui no domingo, nos cultos, nos reunimos para congregar, para buscar a Deus, ainda fico a questionar, a perguntar, como que tem gente ainda que insiste em querer ser desigrejado? Ah, pastor, eu não preciso estar na igreja, eu não preciso ir para o culto, eu não preciso estar entre a comunidade cristã. Você está errado. Você precisa sim. Você precisa recarregar suas baterias. Em Deus só é o suficiente. Não, você é igreja. Você precisa do seu irmão, da sua irmã. Nós precisamos estar juntos, conversar, partilhar as nossas dores, as nossas dificuldades, ensinar uns aos outros. É aqui que a gente olha práticas diferentes da nossa, sucessos diferentes do nosso, e eu olhar, por que aquele está conseguindo ter esse resultado e eu não estou tendo? O que eu devo fazer que eu não estou fazendo? Não é assim que acontece? Porque igreja, família, é isso. Na nossa casa também não é assim? Quando você olha para a sua família e diz, por que esse irmão está tendo esse resultado e o outro não está tendo? E às vezes seu pai e sua mãe tem que dizer, olha, você está deixando de fazer isso, seu irmão está fazendo aquilo, por isso que ele está tendo esse resultado, você não está tendo? Você não está observando? Na casa de Deus é assim, isso é uma igreja família. É uma igreja que nós preocupamos uns com os outros. Então não fica com beicinho não, quando alguém te chamar a atenção. Fica nervosinho, bravinho, quando alguém disser, ei irmão, afinal, tem uma maneira melhor de se fazer isso. Sabe por quê? Porque nós somos igreja, nós preocupamos uns com os outros. Igreja de verdade quer ver o seu sucesso. Igreja de verdade quer ver a sua bênção. Quer ver você crescer espiritualmente, como família, financeiramente, em todas as áreas. Você ser uma bênção. Quer ver você feliz. Porque quando você está triste, eu fico triste junto consigo. Quando você perde eu também. Porque eu não quero ver a sua derrota. Eu quero ver a sua felicidade. Me faz bem quando eu encontro com você aqui dentro e vejo o seu sorriso. Mas me causa tristeza quando você também está triste, porque a Bíblia diz que a gente tem que chorar com quem chora. Isso é uma igreja que tem empatia, que preocupa com o outro, com o próximo. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que se isola no seu mundinho e acha, não, olha, eu por mim, Deus por todos. Não, você é uma igreja, você faz parte de uma comunidade. Você precisa inspirar as pessoas. Alguém tem que ver essa diferença em você. Quem está entendendo isso? Diga graças a Deus. Deus manifesta-se onde quer e como quer. Porém, o apóstolo Paulo deixou-nos o ensino. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 12, verso 31. Eu acho que eu saltei 14, João capítulo 14, verso 6. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aqui Jesus deixou um ensino. Somente em Jesus nós conseguimos chegar ao Pai. Sim ou não? Mas as pessoas vão conhecer Jesus por intermédio de quem? Por intermédio de quem?
as pessoas estão seguindo tantos caminhos, procurando tantas formas. Uma pessoa me disse agora essa semana lá na Inglaterra: pastor, eu fui trabalhar em uma casa essa semana, pastor, e eu fiquei assustado. O que, irmã? O que passou na casa? Olha, uma casa onde tem muita riqueza, mas lá tem um cômodo na casa que eu não pude limpar. Eu percebi que estava sujo, mas eu não pude tocar. Foi por quê? Porque lá tem centenas e milhares de Deus dentro de um cômodo, dentro de um quarto. E eu não pude mexer ali. Ficou. E eu olhei e falei assim: mas o que quer dizer todas essas coisas? E a pessoa da casa diz: aqui estão os meus deuses, aqui estão os meus caminhos. Mas Jesus deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele, gente. Como as pessoas vão saber disso? As pessoas estão cegas nesse mundo. Só há uma maneira deles saberem, por meio de nós, porque uma igreja inspiradora inspira as pessoas. Elas querem saber por que você não anda quebrando a cabeça por aí. Por que no meio das crises, das dificuldades, você consegue vencer? Por que você passa pelos problemas que elas passam, mas você passa de uma forma diferente? E você vai poder dizer: eu tenho um que me guia. Ele é o meu caminho, Ele é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, e por isso eu tenho isso. E o próximo ponto dessa mensagem diz: uma igreja inspiradora é uma igreja profética. E é isso que eu estou falando. Você passa a profetizar. É uma igreja profética. O que é uma igreja profética? É uma igreja que traz um ambiente do céu para a terra. É como Jesus disse no Pai Nosso, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita assim na terra como uma igreja inspiradora. É uma igreja profética. É uma igreja que busca o ambiente onde o sobrenatural de Deus se pode manifestar. Aonde a gente está, você precisa ter essa visão, que não foi o acaso que possibilitou ter alguém ali próximo de si, perto de você, que precisa sentir, ouvir, ver Deus. Você recebe de Deus num culto como esse, e durante a semana aparece alguém no seu caminho, na sua vida, lá no seu trabalho, na sua empresa, no colégio, e você fala: uau, a situação dessa pessoa. O que eu tenho que fazer? Você tem buscado de Deus trazer a influência do céu para a terra. Pastor, mas eu nunca estive no céu. Como que eu vou saber isso? Mas Jesus esteve e Ele veio. E Ele habita em você. Ele habita em você. Então a influência do céu tem que estar em si. Você tem que trazer algo diferente para aquele ambiente. Estava dizendo para uma amiga, né, Totti, essa semana, que quando você é abordado, alguém te pede algo durante o dia, ou partilha com você uma situação difícil, sabe o que é que Deus está a fazer? Deus está provocando para você uma possibilidade de você cumprir isso que nós estamos falando aqui. Como assim? Deus está te dando uma oportunidade de você ministrar em alguém. Às vezes uma pessoa chega perto de você: olha se isso, eu vou te falar e veja se isso nunca já aconteceu com você, lá no seu trabalho. Isso é comum. Se você está conviver com alguém, é comum alguém, do nada, sem você perguntar nada, começar a partilhar as dores dele com você. Sim ou não? Só começa a queixar, não sei o que, tal,
se aconteceu alguma coisa com ele ou com ela, aconteceu isso, do nada as pessoas soltam. Isso que eu estou falando é geral, brasileiro é mais, mas isso é geral. Todas as raças fazem isso, porque quando alguém está sentindo dor, é tendencioso a pessoa partilhar a dor dela com alguém. E sabe o que Deus está falando? Ele está dizendo assim com você: ei profeta, ei homem, mulher de Deus, eu estou te dando uma oportunidade de você mostrar para essa pessoa qual que é a diferença daqueles que têm a influência do céu e aqueles que só conhecem a influência da terra. Estou te dando a oportunidade. O Espírito Santo vai gritar isso no ouvido de alguém essa semana. Deus vai colocar alguém no seu caminho. E Ele vai fazer você lembrar dessa palavra. Alguém vai gritar com dor. E você terá a oportunidade de ser a profetisa, o profeta de Deus na vida desse alguém. Você precisa entender isso. O que é profeta? Tem gente que acha que profetizar na vida de alguém, ser um instrumento de Deus na vida de alguém, essa influência poderosa de Deus, trazer essa influência do céu, é somente aquilo que pode acontecer num culto. Eu procurar alguém nessa meio dessa multidão e Deus me mostrar e falar no meu ouvido, no meu coração, na minha mente, fala isso com ela ou com ele. Mas quantas vezes Deus te dá oportunidade em vários lugares e você está deixando essa oportunidade escapar? Mas o Espírito Santo, nesta manhã, Ele vai fazer isso na vida de alguém, nessa semana, em nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. É uma igreja que busca um ambiente onde o sobrenatural de Deus pode manifestar. Essa igreja inspiradora, Deus manifesta-se onde quer e como quer. Porém, o apóstolo Paulo deixa-nos um ensino. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Uma igreja profética deseja ver a realidade e o sobrenatural de Deus se manifestar. As pessoas estão acostumadas com o natural. Você precisa buscar o sobrenatural. Isso é só em Deus, meu irmão. Porque o comum e o normal é você dizer assim: toma um remédio. O normal é você dizer assim: vai no médico. Procure um especialista. Agora o sobrenatural é você dizer assim: ei, eu posso orar por você. Eu conheço alguém que mudou a minha história e pode mudar a sua vida. Ei, quando você diz para alguém assim: Deus mudou a minha história e pode mudar a sua vida, não tem o que questionar. Quando há fatos, não há argumento. E quando você tem uma experiência como o sobrenatural de Deus, com o sobrenatural de Deus, alguém para te ouvir. As pessoas estão cansadas do natural. Você precisa ser uma igreja que provoque isso. Você precisa criar ambiente para isso. Adoração e entrega total a Deus. Totais. Pureza, simplicidade. Ser uma pessoa que procura isso de uma forma intencional. E as pessoas sentem isso. Quando uma igreja vive isso, com uma verdadeira comunhão, uma verdadeira partilha. Quem está à nossa volta vê os frutos que nós estamos produzindo. Ele vê o fruto do Espírito na sua vida. Quando você é testado, provado em alguma área, as pessoas verem isso. Então você precisa procurar esses dons, orar a Deus e dizer: Senhor, eu estou pronto aqui, pode me usar. Eu quero fazer essa diferença para a minha geração. Eu quero ser essa diferença na vida de alguém que não conhece Jesus. Eu quero deixar um legado, uma história, aonde alguém conte depois e diga: olha, eu conheci uma pessoa assim,
onde Deus usava ele de uma forma poderosa, de uma forma simples, de uma forma que parecia assim, sabe, acontecia de uma forma tão natural, tão comum, porque o nosso Deus é um Deus de coisas simples. Não precisa muito esforço para isso acontecer, sabe por quê? O esforço já foi feito por você lá na cruz do Calvário. Não precisa preço, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus. O que precisa é um coração aberto, um coração pronto para receber, dizer: Senhor, estou aqui, pode me usar. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar. Terceiro ponto dessa mensagem: uma igreja inspiradora é uma igreja apostólica. Apostólico fala de envio. Uma igreja apostólica não é uma igreja em que o líder se chama a si mesmo de apóstolo. Apostolado é envio. E uma igreja apostólica é uma igreja que envia os seus filhos para o seu destino profético. Sabe o que eu estou a falar aqui nessa manhã? Eu estou dizendo que você é um enviado. Eu estou dizendo que você é uma enviada de Deus. Você foi alguém que foi chamado para uma missão. Você não pode abortar isso. Danilo, lá no seu trabalho, com os seus clientes, você não pode abortar isso. Deus te deu uma missão: anunciar o Senhor. Tem cliente que fala assim: pastor, eu só vou fazer isso quando eu tiver em condição, sabe, pastor? Eu não sei fazer isso. Pregar a palavra de Deus, eu não sei falar como vocês falam. Como fazer? Você sabe sim. Você já entregou a sua vida a Jesus? Então você sabe. Sabe essa mudança que está acontecendo dentro de você? Sabe essa transformação? Sabe quando você olha para aquilo que você fazia no passado e hoje você tem nojo? Você não quer mais. Sabe essa mudança que está acontecendo dia após dia? Que você olha assim: não quero isso para a minha vida. Eu rejeito isso aí. Isso é Jesus em você. Você está entendendo que agora não precisa nem alguém te lembrar de certas coisas, te falar para não fazer certas coisas, que isso acontece naturalmente? Está vendo que não precisa nem ficar falando mais para você ler a Bíblia, para você orar, que isso acontece naturalmente? Se tem um desejo de fazer isso, se passa um dia sem ler a palavra, sem orar, sem falar com Deus, dá uma saudade, dá um desejo. Sabe o que é isso? É que já aconteceu. Já aconteceu. Você já fez uma aliança com Deus. E é isso que você precisa partilhar com as pessoas. É por isso que Deus te enviou. Você não está nesse país, você que mora aqui e é de fora, é de outra nação. Você tem um propósito. Trabalhar e ganhar dinheiro, você ganhava em qualquer lugar. Em qualquer lugar você trabalha. Mas aqui, Deus te colocou, porque há alguém que Ele vai plantar no seu caminho. E você precisa ser e ter isso que nós estamos falando aqui. Você precisa falar de Jesus. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Marcos capítulo 16, o verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Diga assim: todas as pessoas. Todas. Eu estou dizendo todas as pessoas. É a Bíblia que está dizendo. Eu te pergunto nessa manhã. Olha, é uma pergunta que eu vou te fazer. Com quantas pessoas que você trabalha na empresa, amigos seu, que você ainda não falou de Jesus para ela? Que você ainda continua sendo um crente 007, agente secreto de Deus. Lá no seu trabalho. Você já pensou nisso? É, pastor, apertou porque eu já estou nessa empresa há não sei quanto tempo. Tem gente ainda que não ouviu da minha boca uma palavra de Deus. Está errado, está mal, tem que consertar isso, tem que mudar essa situação. Você é sal, e sal tem que funcionar lá, é fora do saleiro. Aqui só tem sal e luz.
Não faz tanta diferença, porque é tudo a mesma coisa. Mas quando sai daqui para fora, é lá que tem que ter ação. É lá que tem que agir. É lá que Deus provoca em nós a oportunidade. Coloca gente na nossa frente, próximo de nós. E você precisa falar do amor de Deus a essas pessoas. Não podemos ignorá-las. Achar que é mais um. Tem tanta gente assim. Não. Ele foi colocado na sua frente. Essa oportunidade foi te dada. Você precisa falar de Jesus. Você precisa anunciar. Entender que pregar, ser uma igreja virada para fora, é crucial para que a igreja cumpra a sua razão de existir. É imprescindível para que a igreja seja inspiradora. Para a gente encaixar dentro desse perfil de uma igreja inspiradora, nós temos que chegar aqui no domingo, como igreja, e dizer assim, fazer uma pergunta assim: quantos aqui falou de Jesus para alguém no trabalho essa semana? E eu olhar de lado a lado e todos levantar a mão e dizer: eu consegui fazer isso. Aí você está dentro do perfil de uma igreja que inspira. Quanta gente está deixando passar essas oportunidades? São oportunidades que não voltam mais. São situações que não voltam mais. Eu vou dizer para você como que a gente fica arrependido de algo, de oportunidades que pintam na nossa frente e a gente deixa escapar. Eu fui ao Brasil antes da pandemia. E indo para o Brasil, eu perdi o meu óculos no avião. Tinha feito um óculos só para leitura. Acabei que esqueci o óculos. Quando eu voltei, passado pós-pandemia, eu peguei um óculos que eu tinha feito e voltei no lugar que eu fiz o óculos, para alinhá-lo, afinar. E quando eu cheguei lá, eu procurei o cara que tinha feito o óculos. Disse: olha, eu quero falar com o senhor. E nós tocamos vários dedinhos de prosa, de conversas. Falamos de muita coisa. Inclusive, falei sobre igreja. E esse moço disse para mim que o maior medo dele... Perguntei por que ele não tinha ido no Brasil, sendo que ele serviu nas Forças Armadas. E ele disse: não, porque eu tenho muito medo de avião. Não gosto de voar. E quando eu voltei, procurei lá, a senhora me disse assim: olha, e ele era um senhor ainda jovem. Assim, ele não... Fulano de tal fez o óculos para mim, queria que pudesse alinhar, afinar para mim. Ele não está mais entre nós. Mas como assim? Ele já não está mais entre nós. Descobriu uma doença e ceifou a sua própria vida. O homem que não tinha coragem de voar, porque tinha medo que o avião caísse e morresse, teve coragem de tirar a própria vida. Você está a perceber quantas oportunidades Deus coloca na nossa frente para a gente falar do amor de Deus? Quanta gente, quantas oportunidades vêm e às vezes a gente deixa escapar. Pastor, está tão bom, está tão maravilhoso estar na igreja. A minha igreja é muito bom. Você tem que falar para as pessoas: a minha igreja é muito boa, porque lá nós comungamos, partilhamos a nossa fé, e Jesus, o Filho de Deus, mora em nós. Ele me salvou, Ele mudou a minha história. O povo está cansado de religião, mas eles precisam de Deus de verdade. O povo está acostumado com religião e há quem nem quer ouvir falar disso. Mas quando você fala: Jesus mudou a minha história, isso grita no ouvido das pessoas. Porque elas estão morrendo sem luz, sem paz, sem alegria, sem salvação. Uma igreja inspiradora é uma igreja pastoral. É uma igreja pastoral. Como, pastor? É uma igreja que cuida, que trata, que constrói, que discipula, que preocupa com os outros. Se você está acostumado a entrar por uma sala dessa e sair sem preocupar com ninguém que está ao seu lado, está ruim, está estranho.
Não é normal isso. Deus criou duas instituições na terra: a família e a igreja. A família deve ser modelo para a igreja. A família é o lugar de cuidado, proteção e educação. Assim o deve ser também a igreja. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: olha, essa igreja é uma igreja que cuida das pessoas, que ensinam, que educa. Quantos dos nossos filhos chegam aqui, vão participar do culto delas, como está agora, está vendo aqui? Deve ter umas 50 crianças dentro de sala agora. Tem gente lá preocupada, cuidando delas para nós, enquanto nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus. Sabe o que a igreja está fazendo? A igreja está ajudando os nossos filhos a comportar de uma forma que Deus agrada. Porque aí fora você já sabe, segunda a sexta, o que esses meninos estão recebendo na escola, com seus coleguinhas. Quando chegam aqui, elas começam a dar clareza às coisas. Você sabia que tem crianças aqui dessa igreja que falam o que nós não temos coragem de falar com o professor lá dentro? Lá dentro da escola? Se você falar agora, ele chama a polícia para você e te prende. Porque está assim. Tem certas temáticas, não tem certos assuntos, que se você falar, deu ruim. Mas essa criança que você ensina ela aqui na casa de Deus, lá fora, lá na escola, ela diz para um que tem um comportamento que é inadequado, que Deus não agrada, e olha, isso aí está errado. Se você falar como adulto, hoje, não pode. Uma criança, uma menina, vai dizer para o menininho assim, ó: ei, psiu, você não pode, Deus não agrada. Você como um menino, está entrando aqui na casa de banho, no banheiro das meninas. Uma criança faz isso e ninguém pode falar nada, ela é uma criança. Mas o adulto hoje, passa lá na estação de comboio, de metro, de autocarro, lá em Londres, uma das maiores, Vitória, eu tive lá. Tá, mesmo banheiro, que entra mulher, entra homem. Está lá, para todos. Olha o que o mundo está virando. A situação. Aqui na casa de Deus, os nossos filhos recebem ensino. E aqui ninguém pode meter o dedo, porque aqui é a casa de Deus. É o lugar onde as pessoas aprendem. Quem entendeu essa palavra, diga graças a Deus. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 42, todos se dedicavam em oração e aos ensinos dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e oração. Aqui a gente ora, aqui a gente aprende a ter comunhão, aqui a gente aprende a ler a Bíblia, a ter temor, respeito, a amar uns aos outros. E eu concluo essa mensagem. A igreja é uma instituição especial. Você concorda com isso? Diga amém. Há quem não goste de encarar a igreja dessa forma, prefere apenas a ideia de que a igreja é o corpo de Cristo ou a sua noiva. Mas é também isso. É uma instituição além de todas as outras coisas. E como instituição pode ser apenas um monumento ou um facto em um corpo vivo. O que faz a diferença? É ser uma igreja inspiradora, uma igreja que perfuma, uma igreja que é referência, uma igreja que vive isso constantemente, uma igreja em que as pessoas têm o que dizer assim: olha, eu participei de uma igreja ali em Monte Estoril, e eu saí de lá convicto que Deus se manifesta entre os seus. Eu saí de lá e eu percebi a presença de Deus no meio daquele povo. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Isso é uma igreja que inspira. E para que isso aconteça, depende de quem?
eu preciso fazer isso. Eu preciso viver essas verdades. Você precisa viver isso. Saia daqui nessa manhã, já tarde de domingo, com essas verdades saltando na sua mente, no seu coração. Fica pensando, Deus, o que eu posso fazer essa semana que eu não fiz? Quais oportunidades que o Senhor vai me dar? Me usa, Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero inspirar gente, pessoas. Eu quero levantar os caídos. Eu quero fortalecer os fracos. Eu quero, Senhor. Diga isso para Deus. Coloca sobre os seus pés.